Informações do futebol carioca. Quem tem os destaques, os detalhes do futebol carioca é o nosso correspondente Márcio Purê. Vem comigo, um abraço, tudo bem? Tudo certo, Purê? Alô, alô, amigos e espectadores do Placar Transamérica. Boa tarde, tudo bem? Começando nessa segunda, 22 de julho, vamos falar um pouco da última rodada do Campeonato Brasileiro e da atuação dos times do Rio de Janeiro. No sábado, às 11 da manhã, isso mesmo, amigo, às 11 da manhã, num calor infernal em São Januário, que já é lá um caldeirão, tivemos Vasco e Fluminense. O Vasco ganhou de virada, o Fluminense anotando o primeiro gol com Pedro e o Vasco virando o jogo com um gol do Leandro Castan e um golaço de falta do Bruno César. O Vasco tem mantido aí uma regularidade de não perder já 3 jogos, né, que era difícil se mantendo antes da chegada do Luxemburgo. O Fluminense vem fazendo um campeonato mediano. Na terça-feira viaja para o Uruguai pegar o Peñarol pela Sul-Americana, uma pedreira, e não vai com sua grande revelação deste ano, o atacante João Pedro. Ou seja, vai ficar difícil. E o Pedro, além do João Pedro não jogar, ou talvez não tenha aí o Agenor foi, mas estão questionando muito ele, que ele está acima do peso. Ele alegou na entrevista, logo após o jogo em São Januário, que seu filho estava internado na UTI, mas mesmo assim ele foi profissional para entrar em campo. Então, fica assim, foi 2-1, e o jogo ficou de bom tamanho, ou seja, o Vasco foi muito superior durante todo o jogo. O Fluminense reclama um pouco ainda, que teve 2 jogadores expulsos pelo VAR, mas realmente foram análises bem feitas e não tem muito o que questionar, não. E o Diniz tem que tentar segurar no cargo, porque também, segundo a imprensa e alguns membros da diretoria, já dão como certo que o novo insucesso, um resultado negativo no Uruguai, o Diniz já volta até demitido, que não está dando muito certo a sua utilização dos jogos, estratégias e por aí vai. A sua questão tática não está dando resultado, de maneira alguma. Tem produtividade, posse de bola, mas não consegue transformar isso em resultado. Ou seja, o Fluminense não vem ganhando. Por outro lado, no domingo, logo cedo, também às 11 horas no Engenhão, recebeu o Santos e perdeu de 1-0. Num jogo muito truncado, onde cada time teve um jogador expulso, o jogo foi muito mediano, muito fraco, ninguém questionou nada. E o Marinho, aquele que estava no Grêmio e não estava sendo muito utilizado pelo Renato Gaúcho, meteu uma bomba lá, um pombo sem asa, um golaço, acabou definindo o resultado do jogo 1-0 para o Santos. E o Botafogo ainda fica naquela briga de tentar resolver problemas de salários atrasados, e também na quarta-feira tem uma pedreira aí, que é o jogo contra o Atlético Mineiro pela Sul-Americana. E no domingo às 4 da tarde, o clássico aí das multidões, né, das 2 maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians empataram em 1-1, num jogo muito fraco também, tecnicamente, onde o Corinthians abriu o placar num gol do Clayson, original, é onde aconteceu um pênalti pelo Berrio, que entrou no segundo tempo no lugar do Vitinho lesionado, e ele conseguiu receber um amarelo na marcação do pênalti, e recebeu depois um outro amarelo por uma falta, uma cotovelada, e foi expulso, deixando o Flamengo com um jogador a menos, mais ou menos aos 30 minutos do segundo tempo, e está sendo muito questionado pela torcida. O Corinthians fez uma partida também mediana, é aquilo que sempre acontece, o Carille buscando bola parada, jogando em 2 linhas ali de marcação, muito mais preocupado, e não consegue fazer um grande espetáculo. Hoje, para mim, foi a pior partida do Jorge Jesus, talvez pela questão também tática dele, ele não tinha muitas peças, o Everton Ribeiro machucado, Bruno Henrique entrou no segundo tempo, mas ainda meia boca, teve que colocar o Berrio. Hoje foi a estreia do Gerson, que por sinal não comprometeu, mas também já saiu com uma dor na panturrilha lá por 15, 20 minutos do segundo tempo, mas ficou nisso, 1-1, através de um gol do VAR, anotado com aprovação com 5 minutos de paralisação, um gol que seria dado como impedimento do Gabigol. O juiz foi lá, aprovou o gol pelo VAR e aí ficou nisso, 1-1. É isso aí, galera. Volto para vocês no estúdio do Placar Transamérica e até amanhã. Um grande abraço. Até amanhã, aquele abraço, Márcio Purê, com as informações do futebol carioca, o panorama completo. Edu Brasil, você falou que quer fazer uma citação aí? Apenas que nesse jogo do Santos contra o Botafogo, né, o Botafogo acabou homenageando o Léo Batista. Bacana. Nosso velho companheiro de guerra. 87 anos, né? 87 anos, e uma cabine do estádio do Engenhão passa a ter o nome, então, de Léo Batista. E ele, na ocasião, falando a respeito, desde a sua início de carreira como repórter,
Ele fez um jogo do Garrincha, e inclusive foi premiado com uma camisa com o número 7, né? Ele foi premiado pela equipe do Botafogo. E na sua estreia, e na estreia do Garrincha, isso lá atrás, não sei que ano, o Léo Batista participou também na escolha do apelido do Mané Garrincha, do Mané. Eles queriam dar um outro nome para o Galixo, não sei o quê, daí o Newton Santos disse, Galixo não é nome de jogador, tem que ser Garrincha. E ele presenciou essa história porque disse que foi no microfone dele que aconteceu tudo, nesse grande jogador de futebol da seleção brasileira, Mané Garrincha. Então, de parabéns, Léo Batista, pela homenagem feita do Botafogo a esse velho cronista esportivo. Sensacional. Sensacional. O Léo Batista é uma figuraça, né? Um espelho. Eu sou fã do Léo Batista, merecidíssima homenagem. Os gols do Fantástico com a voz do Léo Batista. Espetacular, né? Famosa zebrinha, né? Coluna 1, coluna do meio. Fantástico, Coluna jornalista. 2.